Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguindo com a nossa disciplina de teologia sistemática na área de antropologia. Está se aproximando aí a nossa primeira avaliação, além dos questionários, né? Está se aproximando a AV1 e é importantíssimo que para a AV1 você leia o capítulo 2 e o capítulo 8 desse livro, Unidade na Pluralidade, do Afonso Garcia Rubio, conforme está indicado no nosso plano de ensino. Então, não deixe de ler o capítulo 2 e o capítulo 8 desse livro, que são textos chaves para nossa reflexão e compreensão da antropologia, tá certo? Repetindo, capítulo 2 e capítulo 8 desse livro Unidade na Pluralidade, do Afonso Garcia Rubio, conforme indicado no nosso plano de ensino. Pois bem, então a gente vai dar continuidade à nossa fala sobre antropologia, lembrando que nas 2 semanas anteriores eu indiquei para vocês uma série de vídeos que estão disponíveis no meu canal. E aliás, se você ainda não é inscrito do meu canal, inscreva-se lá. É o canal onde está sendo transmitido essa videoaula, por sinal. E nós assistimos os 4 vídeos que tem no meu canal falando sobre a influência do dualismo na teologia cristã, influência essa que começa lá na antiguidade e que se estende até os dias atuais, na verdade, né? E foi importante que a gente assistisse aqueles vídeos para que a gente possa ter uma compreensão de como o pensamento platônico, né, sobretudo na sua característica do dualismo, ele penetrou no pensamento cristão desde os seus primórdios, e ao longo do tempo ele tem gerado consequências muito sérias, muito perceptíveis, consequências essas que causaram distorções na compreensão cristã sobre muitos elementos, e o principal desses elementos é a antropologia dualista, né? O chamado dualismo antropológico. Então, imagino que os vídeos que nós assistimos, as 4 partes dessa série, tenha nos dado uma compreensão melhor sobre esse assunto tão importante para a nossa reflexão teológica. Assim como também nós disponibilizamos na semana passada uma palestra que está no meu canal, falando sobre a humanização de Deus na pessoa de Jesus, sobre a antropologia encarnada na pessoa de Jesus, uma relação entre a antropologia e a cristologia, né? Uma vez que o Verbo se fez carne e habitou entre nós como um ser humano idêntico a nós, né? Conforme foi Jesus enquanto por aqui viveu. E antes dessa série de vídeos, a gente estava falando sobre o texto do Gênesis, que é a criação desse ser humano, né? E você lembra que nós falávamos que Deus não cria o ser humano como um ser tão superior aos demais, assim como muitas vezes uma antropologia triunfalista acaba por narrar, não é? Mas, na verdade, o ser humano é criado, sim, como uma parte importantíssima da criação de Deus, é a imagem e semelhança de Deus, porém, ele é um ser que não é um ser isolado, né? Ele é um ser que faz parte de um ciclo esse da criação divina, e ele faz parte desse ciclo e ele depende desse ciclo. Na verdade, o ser humano depende muito mais desse ciclo do que o próprio ciclo, né? O ser humano depende da natureza e a natureza não depende do ser humano em absoluto. Como eu falei em outras oportunidades, a natureza, se não tivesse que conviver com o ser humano, ela ficaria até bem melhor do que ela está com a ação irresponsável do ser humano, né? Mas o ser humano, por outro lado, ele não teria a menor possibilidade de viver sem a natureza, né? E é absolutamente lamentável e condenável o que nós temos visto no Brasil
e isso tem se intensificado do ano passado para cá. Os derramamentos de óleo no litoral da Bahia, no litoral de outros estados do Nordeste, os incêndios na floresta amazônica no ano passado, incêndio esses que destruíram boa parte da floresta amazônica, e muitos na época negavam como se isso fosse uma teoria da conspiração, né? E os incêndios absolutamente lamentáveis, criminosos e condenáveis que têm acontecido no centro-oeste do Brasil, no Pantanal, que já destruiu quase 20% do Pantanal brasileiro, destruiu não só o meio ambiente, as fontes de águas, que já seriam absolutamente lamentáveis, como vários e vários animais, né? Sabe-se lá se são centenas, se são milhares de animais, alguns deles até ameaçados de extinção, né? E o quanto isso também é destrutivo para a vida humana nessas regiões, que são regiões enormes do Brasil, e não só para essas regiões, mas isso tem consequências para todo o país e até para os outros países da América do Sul, né? Então, é claro que o ser humano deveria entender que ele depende do meio ambiente, que ele depende da natureza, que sem ela ele não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Falávamos sobre isso, que o papel de Deus ao ser humano diante da natureza, da criação divina, é de cuidar e lavrar a terra, né? O ser humano deve ter cuidado, respeito e relacionamento com a ecologia, né? E não um abuso irresponsável da mesma. E a gente falou também sobre o que significa, de fato, ser imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós somos seres responsáveis, capazes de responder pelos nossos atos, assim como Deus o é. Nós somos seres racionais, nós pensamos, raciocinamos, não agimos apenas por impulso, apenas por instinto de sobrevivência, embora muitos seres humanos façam mau uso da capacidade de raciocinar, né? E também falamos que ser imagem e semelhança de Deus significa ser seres relacionais, capazes de se relacionar. E somos criados como seres integrados, né? Não como seres bipartidos ou divididos, mas Deus nos capacitou para termos relação com Deus, que é a relação espiritual, para termos relação com outros seres humanos, que é a relação social, para termos relacionamento com o próximo, que é a relação social, relação consigo mesmo, que é a relação psicológica, e relação com o restante da criação de Deus, que é a relação ecológica. Então, Deus nos criou como seres integrais, capazes de ter relacionamento com essas áreas, e uma certa feita, o texto sagrado dava conta que o ser humano, embora tenha sido feito como imagem e semelhança de Deus, foi-lhe dado um limite. Ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo era um símbolo de que esse ser humano não era divino, ele continuava sendo humano, ele tinha um limite, ele não podia todas as coisas, e a tentação é para que o ser humano queira ser igual a Deus, queira vencer, superar esses limites estabelecidos por Deus na sua criação, né? Queira se divinizar, essa é a principal tentação, e quando o ser humano tenta se divinizar, ele acaba se rebaixando, porque ele deixa de ser aquilo para o qual foi feito, ou seja, um ser humano, né? Enfim, então isso abre uma série de consequências, e aí nós vemos o capítulo 3 do livro do Gênesis com as consequências dessa situação de pecado do ser humano. O ser humano rompe as suas relações, desarmoniza as suas relações, especialmente com Deus, né? E a relação com Deus, que era uma relação entre amigos, uma relação tranquila, passa a ser uma relação escondida. E o ser humano passa a se esconder atrás da própria obra de Deus, né? Passa a usar a obra de Deus para se esconder do próprio Deus. E isso é uma cena que mostra o quão lamentável é essa consequência do pecado na vida do ser humano.
a relação com Deus que era livre, que era harmônica, que era sadia, ela passa a ser uma relação marcada pela vergonha, marcada pelo tabu, marcado pela cerimônia, né, e tal. Isso tem consequências também em toda a área do ser humano, uma vez que o ser humano é um ser integral, o pecado também o afeta integralmente, né? E o afeta na relação consigo mesmo, a sua relação que era plena, que era harmônica, passa a ser uma relação marcada pela iminência da morte. O ser humano sabe que vai morrer e não sabe quando e nem de que maneira vai morrer, né? Isso é uma consequência psicológica para o ser humano. Há uma consequência antropológica, uma consequência social. O ser humano que vivia uma relação harmônica, o homem e a mulher eram idênticos na sua essência, havia apenas uma distinção biológica, né, pela reprodução da espécie, como todos os outros seres criados, né? Havia uma relação de harmonia, de igualdade entre o homem e a mulher, e aquele símbolo da criação mostra isso, né? A mulher é tirada do lado do homem, ou seja, ela é carne da sua carne, sangue do seu sangue, ela é da mesma dignidade, da mesma estrutura, da mesma essência do homem, né? Não é acima, não é na cabeça para não mandar nele, nem é abaixo para ser submissa, pisada por ele, é do lado, é igual a ele. E o pecado, a partir do pecado, uma consequência das relações sociais, a gente percebe a dominação de um ser por outro ser, né? O trabalho do ser humano, que era harmônico, deixa de ser harmônico e passa a ser penoso. O trabalho de parto passa a ser marcado pela dor, pelo sofrimento de dar à luz a outra vida, e a relação entre os seres humanos passa a ser de dominação, o que é uma anomalia, não é o plano de Deus, não é o ideal de Deus, né? Não é o que Deus fez para ser, é uma consequência do pecado, assim como também a relação harmônica com a natureza passa a ser descompensada e o ser humano passa a usar a natureza e usar de uma maneira irresponsável. E hoje o ser humano destrói a natureza muito mais do que o que ele de fato precisa da natureza para sobreviver, porque enquanto o ser humano tirou da natureza o necessário para a sua sobrevivência, nunca houve um problema ambiental, por exemplo, né? Nenhuma espécie tinha sido levada à extinção por ação humana por causa apenas do seu próprio consumo. Mas essas relações elas são agora marcadas pela lógica capitalista, consumista, que destrói e que mata entre os animais muito mais do que apenas para sobrevivência, muito mais, de tal forma que todas as grandes empresas têm produtos vencidos, né? Produtos que estragam, produtos que são vencidos mesmo na sua validade, porque abate tanto que nem tem mercado consumidor para dar conta de toda a demanda que artificialmente é produzida, né? E aí a gente tem visto os desequilíbrios ambientais, espécies inteiras de animais que já foram condenadas à extinção, rios que davam vida, sustento para várias comunidades que já foram mortos, né? O desequilíbrio do aquecimento global, é nítido que nós temos vivido problemas ambientais evidentes. Isso tem alterado, por exemplo, nas marés dos oceanos, isso tem alterado na qualidade do ar, dos alimentos que consumimos, isso tem alterado as condições climáticas. Quando, por exemplo, a família imperial chegou ao Brasil, as condições climáticas de Petrópolis eram muito parecidas à da Europa. Hoje, embora seja mais suave do que é no Rio, não é mais como já foi um dia, né? E as próprias condições da Europa também estão bastante abaladas. Às vezes nós temos invernos muito mais rigorosos do que o normal, verões muito mais escaldantes do que o normal, seja onde for. E essas condições climáticas estão muito evidenciadas ao longo desse processo e a tendência é que fique cada vez pior. É claro, né, por mais que alguns
tentem ignorar, tentem negar, alguns irresponsáveis e pessoas sem o menor critério, sem a menor amparo, tentam falar que o coronavírus foi produzido por alguém, por algum país, mas isso é absolutamente irresponsável e é óbvio, e todas as autoridades competentes da área de diversos países do mundo têm mostrado que isso tem ligação também com as questões ambientais, com a irresponsabilidade do ser humano com o meio ambiente, com os desequilíbrios que esse ser humano tem gerado na natureza, e que, se isso não for mudado e repensado radicalmente o quanto antes, nós teremos que conviver cada vez mais e de modo cada vez mais frequente com pandemias como essa do coronavírus. A última nesse porte foi há 100 anos atrás, mas cada vez isso vai se tornando mais recente, mais frequente, perdão, e o poder de destruição cada vez maior e de contágio também. Inclusive, muitos especialistas já dão conta de que pode haver um vírus e uma pandemia muito mais contagiosa e letal do que o coronavírus ainda na nossa geração, né? Sempre houve projeções parecidas, mas sempre davam conta de muitos anos à frente. E agora as projeções são para a nossa própria geração, e isso é consequência do pecado que afeta a relação do ser humano para com a natureza. E a gente não pode se esquecer que essas consequências também afetam o homem na sua integralidade, certo? Muitas pessoas que acham que têm problemas espirituais, na verdade estão com depressão, que é um problema psicológico. Muitas pessoas que acham que podem desrespeitar o meio ambiente, os animais, que isso não é pecado, que isso não é ofensivo ao Criador, não é? Muitas pessoas que ainda têm tentado manter um quadro de dominação sobre outros seres humanos, né? O que é absolutamente lamentável. Naquele quadro do pecado, há uma promessa divina de um redentor que restauraria todas as coisas, né? Que salvaria a humanidade do poder do pecado. E o que significa salvar a humanidade do poder do pecado? Muitas pessoas acham que o pecado é apenas de modo espiritual, é apenas aquele que nos leva para o inferno. Ele é também isso, mas não é só isso, né? Essa seria a relação com Deus que é desarmonizada, mas o pecado afeta o homem integralmente. O poder do pecado afeta o homem espiritualmente, psicologicamente, afeta o homem ecologicamente e também de modo social. A pobreza é uma evidência do pecado humano, da ganância humana, né? A exclusão social também, as desigualdades, seja com quem for, é uma evidência desse pecado. E Jesus é o Salvador, e ele vem nos salvar do que exatamente, né? Ele vem tirar a nossa alma do inferno? Não, é muito mais do que isso. Jesus vem para restaurar a nossa relação integralmente. Isso quer dizer que ele vem para restaurar as nossas relações que foram afetadas pelo poder do pecado, lá em Gênesis capítulo 3. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça em Jesus é sempre muito maior, mais plena, mais abrangente, mais profunda do que o poder do pecado. E a salvação de Jesus significa que Jesus veio para restaurar a nossa relação com Deus, para que tenhamos uma relação com Deus harmônica, sadia, não marcada pela cerimônia, pela moralidade, não marcada pela vergonha, mas uma relação entre amigos e pai e filhos. Mas também vem para restaurar a nossa relação conosco, com a gente mesmo, para que sejamos pessoas que se aceitem internamente, pessoas bem resolvidas consigo mesmas, pessoas que são satisfeitas com a vida, com as relações que têm, com o que a vida lhe oferece, né? Pessoas que Jesus veio para restaurar a nossa relação com o próximo, para que possamos ver o próximo como os nossos irmãos e irmãs e não como superiores ou subalternos a nós, porque Jesus nos ensinou que Pai é somente Deus, todos os outros são irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Portanto, qualquer relação de submissão, qualquer relação subalterna é pecado. E nós que supostamente nascemos de novo em Jesus Cristo, devemos abrir mão de toda a relação baseada na submissão. Devemos abrir mão da submissão da mulher. A submissão da mulher foi criada por consequência do pecado e foi evidenciada nas culturas machistas e androcêntricas. A submissão da mulher pelo homem nunca foi um propósito de Deus, nunca foi um desejo de Deus que assim fosse. Assim foi construído ao longo do tempo por consequência do pecado nas culturas androcêntricas e machistas. Mas nós que somos salvos e restaurados por Jesus, devemos abrir mão da submissão feminina, porque homem e mulher, ambos foram criados como imagem e semelhança de Deus, portanto, não há distinção de qualidade entre o masculino e o feminino. Portanto, o homem não é superior à mulher, homem não tem mais autoridade que a mulher, homem não é melhor do que a mulher e nem vice-versa. Ambos são iguais, distinguidos apenas biologicamente, o que não os qualifica, apenas os distingue do ponto de vista biológico para a reprodução da espécie. Portanto, uma relação que é cristã deve ser baseada no respeito e no amor, e toda relação baseada no respeito e no amor dispensa a submissão por entender que nós somos irmãos e irmãs, portanto, nenhum irmão é superior à irmã, ou seja lá, a quem for. Qualquer relação pastoral baseada na submissão e na subjugação de outras pessoas por outras pessoas também é anômala, também é anticristã, não é plano de Deus, não é propósito divino, é uma cultura também machista e também elitista, criada como consequência do pecado, e que nós devemos ser libertos dessas relações, uma vez que estamos em Cristo Jesus. Não há pessoas que sejam melhores a ponto de subjugar outras pessoas. As relações pastorais também devem ser baseadas no respeito e no amor mútuo, tanto do pastor para com a comunidade, quanto da comunidade para com o pastor. Existem vocações, existem chamados específicos de Deus e talentos diferentes entre os seres humanos, mas o objetivo não é que um grupo seja especial, mais próximo de Deus ou mais honrado pela comunidade, mas que os grupos, que os chamados, as vocações sejam colocadas em prática para que haja crescimento e amadurecimento de toda a comunidade, de tal forma que a vocação pastoral é importante, mas as outras vocações também são igualmente importantes. O pastor pode ser mais responsável por uma determinada obra do que os outros, mas ele não é melhor do que os outros. Ele deve ser respeitado pelas ovelhas? Sim, evidentemente. Como ele deve respeitar igualmente cada uma das ovelhas que estão sob os seus cuidados, não é? As relações humanas devem ser baseadas no respeito, se é que nós estamos em Cristo Jesus, que restaura o ser humano na sua integralidade. Como também nós devemos ter respeito pela natureza e como pessoas nascidas de novo, como pessoas restauradas por Jesus, devemos cuidar, amar e respeitar a natureza criada por Deus por intermédio de Jesus. Ter respeito pelos animais, pelas árvores, pelos rios, pelos oceanos. Isso também é sinônimo de espiritualidade. Sim, porque numa antropologia integradora, espiritualidade é orar, é ir à igreja moderadamente, mas espiritualidade também é cuidar de si, ler um bom livro, ouvir uma boa música, sair com a família, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do meio ambiente. Tudo isso é sinal de espiritualidade nessa espiritualidade integradora proposta por Jesus. Também é importante que a gente pense que a teologia cristã, ainda incipiente lá no 2º século,
ela nasce num ambiente marcado pelo pensamento platônico, marcado pelo dualismo platônico. E esse dualismo platônico influencia a teologia cristã no seu nascedouro, né? E traz consequências para essa visão de mundo que estão presentes até hoje. O livro do Garcia fala muito bem, muito detalhadamente sobre isso. Deus fez o ser humano de um modo único, indivisível, mas Platão pensava que a realidade era dividida entre o mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das ideias era imaterial, transcendental, e o mundo das coisas era material e físico. O mundo das ideias para Platão era bom e o mundo das coisas era ruim. E isso se manifestava antropologicamente no platonismo. O mundo das ideias, que era o mundo bom, era representado pelas almas dos seres humanos. Já o mundo das coisas, o mundo da matéria, o mundo mal, era representado pelos corpos dos seres humanos. E é Platão quem faz a distinção entre corpo e alma dos seres humanos, a alma sendo entendida como coisa boa e o corpo sendo entendido como a prisão da alma, como a bainha que aprisiona a alma, né? Como algo pejorativo, como algo ruim. Quem fez isso não foi Jesus e não foi o texto sagrado, foi Platão. Mas essa influência desde cedo entrou na teologia cristã, fez muita consequência, muitas influências e está presente até hoje. Tem pessoas que acham que precisam maltratar esse corpo, porque esse corpo está ligado ao pecado, ao que é ruim, ao que é pejorativo, e por isso eu pedi para que vocês assistissem à humanidade em Jesus, porque Jesus é o Verbo que se fez carne, portanto, em Deus não há mal na nossa carne, na nossa corporeidade, ela foi criada por Deus e ela é importante, tanto que Jesus a assume, né? E se faz carne de fato, né? Enfim, então algumas pessoas acham que a alma é que deve ser enaltecida, a oração, o jejum. O jejum, na verdade, foi criado na história da igreja cristã, da teologia cristã, como uma maneira de massacrar o corpo físico para enaltecer a alma do ser humano, né? Assim como também o celibato surgiu na história do cristianismo, porque era uma maneira de mortificar a carne. E tudo que é ligado ao corpóreo foi negado, foi desprezado ao longo da história da teologia cristã, como a alimentação, o sexo, o casamento, o descanso, né? Quantas pessoas já viram outros dizendo que iam descansar e falam, seu lugar de descanso não é aqui. Isso é um dualismo platônico, antropológico, que despreza o corpo. Eu tenho certeza que a maioria dos casos que você conhece de disciplina ou exclusão da sua igreja está ligada à moralidade, está ligada à compreensão de que o corpo, a sexualidade, a carnalidade é algo ruim, é algo pejorativo, que deve ser combatido, porque a mente do cristianismo ocidental é dualista e isso é muito ruim, porque isso deturpa a mensagem de Jesus em nome da mensagem platônica, que influenciou e ainda influencia a teologia cristã até os dias de hoje. Jesus nos apresenta uma integração harmônica entre o nosso psicológico, o nosso espiritual, o nosso físico, o nosso social, não é? E existem muitas pessoas, inclusive nas igrejas, desanimadas espiritualmente, mas que estão com depressão e precisavam se tratar psicologicamente. E muitos ainda enxergam isso como sendo um tabu, o que é uma pena. Então, eu vou terminar essa parte para voltar logo em seguida, para mostrar para vocês como esse pensamento dualista traz influências no modo como enxergamos a antropologia e como isso vem alterar aquela compreensão integradora que Jesus nos mostra. Por exemplo, nós ouvimos falar de pecado original, nós ouvimos falar de dicotomia, tricotomia,
que isso tem a ver? Qual a relevância disso? Aguarde que no próximo vídeo eu volto falando um pouco mais sobre essas e outras questões.